Dando continuidade ao vídeo 4, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da subida até o ponto lá e eventualmente, e sendo que essa subida, ela só pode ser alcançada através da aquisição, dos conceitos morais no ser humano. Então, o Ivan vai fazer um pequeno resumo dessa descida, e a partir daí a gente começa a discutir esse primeiro ponto, que talvez seja o principal ou o que vai englobar todos os outros, que é a questão da resignação. Esse trecho a gente tirou lá do livro O Corpo Causal e o Ego, né, do Major Powell. Então vamos ler aqui o trecho. Todos os sacrifícios causados pela descida para a matéria como necessidade de sofrimento. Mal o ego aqui só frisando com letra minúscula, né? Compreenda. Eles são recebidos com alegria. Então, né, mal o ego compreenda o sofrimento, os sacrifícios eles são recebidos com alegria. Esse excerto aqui que o Major Powell ele traz, ele fala em relação à descida da matéria. Então, a gente tem a formação da mônada, tem aquela descida por todos os reinos até chegar o mineral. Então, ele está dizendo justamente a respeito dessa descida. Porém, esse mesmo raciocínio, a gente acredita, teria um entendimento que até um determinado ponto na subida, né, essa regrinha aqui, esses dizeres aqui, eles seriam aplicáveis também. E isso daí aconteceria até em qual momento? Exatamente na questão do cruzar do ponto Laia, porque ao cruzar o ponto Laia, a gente já está em contato com o Jivatma, que seriam os tríplices corpos. O mental superior, conhecido como causal, o búdico e o átmico, aqueles que formam a essência do ego com letra maiúscula. Então, nesse momento da descida, até a subida, até o encontro, até a chegada do ponto Laia, nós somos ainda o ego com letra minúscula, conceito psicanalítico. E após o cruzamento do Laia, acredito que a íntegra total desse sofrimento ela já se converteu em alegria, a lição foi aprendida e a gente já saiu do samsara. Eu acho que seria interessante a gente discutir, Ivan, seria assim, como fazer esse ato de resignação, como sair desse estado de pressão e voltar regenerado de uma forma superior, que eu acho que está aí a grande questão. Claro, acho que não tem uma fórmula exata, né, para conseguir transformar esse sofrimento em alegria, mas eu acho que tem caminhos que o conhecimento clássico vai oferecendo para a gente eventualmente estar trilhando essa senda. E eu acho que assim, uma primeira sugestão, né, da gente entender que a vida, ou tudo no universo, é cosmo e não caos. Cabe a nós entendermos assim, como agir durante o caos, como agir durante uma dor. Então, acho que seria um primeiro passo, né, para a gente começar a ter essa atitude de resignação. E quando a gente fala assim em ego, é aquela coisa assim de não pensar, nossa, por que eu, né? Por que aconteceu comigo? Isso com certeza é o ego falando muito alto, porque na verdade acontece com todo mundo, não é só com a gente que está acontecendo a perda de uma pessoa, a perda de um bem, ou seja o que for, que as coisas acontecem para que a gente possa, com esse acontecimento, aprender, se desenvolver,
Na verdade, é entender, é ter a consciência desse processo da dor e finalmente chegar à alegria. Por que alegria, né? Se a gente pensar bem, é um bem que a gente ganha, é um presente que a gente tem, passar por alguns momentos de conflito, de caos, para que a gente aprenda com aquilo, para que a gente desenvolva com aquilo. Porque o que seria, né, se a gente já tivesse todos esses valores prontos? Não teria sentido a gente fazer essa descida. Então, eu acho que a dor é, é exatamente esse presente que a gente ganha para que, passando por ela, a gente crie uma consciência do que nós temos que desenvolver para aí começar a fazer essa subida. Não, então, eu acho que é exatamente isso que você falou, porque o ser humano, exatamente quando ele sai do seu porto seguro, quando ele sai desse estado de equilíbrio, é que ele vai se tornar um agente promotor para que essa resiliência ela atue. Se a gente fizer uma extensão biológica, eu colocaria inclusive um termo aí, em alusão ao caos que você informou, que é o conceito de entropia. E essa entropia ela é paradoxal no seguinte sentido: o que é entropia? Então, se a gente for pegar o sentido da palavra entropia, é uma medida de variação ou desordem em um sistema. E a gente vê que essa desordem, ou seja, esse caos, ele começa a aumentar exatamente quando os sistemas, e aí no caso a individualidade humana, o reino nominal, ele seria um sistema, cada um de nós poderia ser constituído um sistema. Então, quando a gente já está fazendo o retorno à mônada e os sistemas eles se tornam mais complexos, a gente tem um grau maior de entropia, ou seja, a gente tem um grau maior de caos. Então a gente fala, puxa, mas é paradoxal por quê? Porque o ser humano, ele antes ele vinha lá do reino mineral, vegetal, animal, agora estamos nominal para vir alcançar uma angelitude, assim por diante. Então, como, né? Então, num primeiro momento, a evolução era a involução e no nosso atual momento, a evolução, ela já propriamente, digamos, entre aspas, seria a evolução. Então, como que essa evolução ela se dá? Com esse aumento da desordem, com o aumento do caos. Porque a gente imagina um sistema ele se aperfeiçoando, ele poderia diminuir o seu grau de entropia, mas não, ele aumenta, porque ele fica mais complexo. E as dificuldades, elas são, eu não diria maiores, mas existe uma linha, a qual a gente poderia chamar como lei natural, que eu sempre gosto de fazer uma acepção, por exemplo, a que determinados avatares apregoaram aqui na existência. A minha pessoal seria o que o Cristo, o que o exemplo, Jesus, nosso modelo guia, nos apregoou. E essa lei natural, essa, digamos, fuga, essa resistência à entropia, ela se dá simplesmente a seguir aquilo que Jesus apregoava, aquilo que ele dizia. É porque, se a gente entender que nós nascemos humanos e temos que agir como humanos, que é, por exemplo, isso, né, do entendimento, da consciência, da, da, da questão de saber como agir para sair dessa situação. É aquela voz interior da gente, é uma voz silenciosa, né? Mas silenciosa até o ponto que a gente não consegue ouvi-la. Mas se a gente aos poucos começar a dar essa atenção a essa voz, ela vai dirigindo a gente para um caminho que possa ser resolvido esse caos. Então, quando a gente dá atenção a essa voz e a gente passa a ter essa função mais humana, então muita coisa se libera, a criatividade, a inteligência, o bom senso, e a partir daí a gente pode começar
a traçar determinadas estratégias para começar a sair desse caos. Fazendo apenas uma alusão, digamos, em termos teosóficos, de algumas coisas que você falou. Então, esse ouvir interno, com emanações benévolas, seria realmente aquela centelha divina a qual nos constitui, que tem uma mônada transmitindo determinadas informações ao ego com letra maiúscula. Então, esse ego com letra maiúscula, e depois, justamente aquela questão do antakarana em relação às personalidades. Então, esse eu interior que nos passa determinadas informações e algumas a gente consegue alcançar, realmente seria a questão lá do ego, o ego com letra maiúscula. Lembrando que esse negócio do antakarana, a gente tem um fio para cada personalidade. Então, hoje, o Haroldo está ligado no antakarana, mas em relação a outros renascimentos que estarão no porvir e outros que já houve, é um conjunto lá como se fosse um conjunto de fios, né? Um conjunto de marionete. Né? E pontuar em relação a essa questão dessas marionetes, dessas multidões, as quais constituem essa nossa personalidade atual, de que modo que elas vêm influenciar, de modo que isso que a gente chama como vida hoje, essa individuação, essa individualidade a qual nos constitui agora, ela é um pedacinho em relação a tudo aquilo que já foi vivenciado e que é muito maior. E acredito que, por sua vez, menos complexo e menos evoluído do que o momento atual. Então, esse que se comunica conosco, que às vezes a gente recebe uma dessas fagulhas, aí seria o ego lá com letra maiúscula, o qual tem uma mônada em cima dele. Se a própria mônada a gente não consegue vislumbrar o que seria, né, quiçá o próprio ego com letra maiúscula. Essa é uma questão. E a outra, em relação à própria formação lá do primeiro logos, em relação a esse retorno ao pai, a quebra inercial, mera refeta, o pontinho dentro lá da circunferência, que é realmente a vontade maior, a vontade com V maiúsculo. Então, paralelamente, em relação àquilo que você falou, seria o ego com letra maiúscula, como uma descida para nos orientar em relação às atividades comedidas, em relação às atividades das quais a gente vai tomar, né, na nossa vida. E esse V maiúsculo também, que faz dessas informações, mas que, por sua vez, ele não teria uma palavra mais interessante no momento, mas que ele nos puxa, exatamente em relação a essa questão lá do primeiro logos, que inclusive tem a questão da Kundalini, que também é uma força que vai nos impulsionar para o Pai, como sendo aquela diferenciação, aquele pontinho que é caracterizado dentro da tríade monádica da vontade, sabedoria e atividade como a vontade com V maiúsculo. E talvez um outro conceito que venha somar seria a esperança, né? E aí a gente até pode se remeter à caixa de Pandora, ao mito, né, de Pandora. Resumidamente, ela abre a caixa e espalha todos os males pelo mundo. Mas no final fica a esperança. A esperança é o único sentimento, vamos dizer assim, que é contrário a todos os males. Então, os deuses espalham os males pelo mundo, mas não abandona a humanidade, ela deixa a esperança. E assim, ao mesmo tempo que foram vários males espalhados, vamos encarar essa esperança como uma espada que a gente tem na mão, espada no bom sentido, a espada representando o elemento ar, que é o pensamento, que é um objeto de corte, de defesa, mas também de construção, que é a esperança.
Então, apesar de todos esses males espalhados, nós temos a possibilidade de vencer todos eles através da esperança, através da fé, ampliando um pouquinho essa questão da esperança, através da fé, através da nossa transformação, e que na verdade não é uma transformação, é só um reconhecimento da centelha divina na gente, dentro da gente, e utilizar isso como ferramenta e como várias ferramentas que a gente tem, que a gente vai conversando no decorrer dos vídeos, e tudo favorece, né? Tudo favorece para que a gente possa fazer essa subida. Dando continuidade ao nosso bate-bola aqui, Haroldo e eu, vamos tratar de mais um excerto do livro do Major Powell, do corpo causal e do ego. A gente escolheu aqui para falar com vocês sobre a empatia. Então, trazer um pequeno excerto aqui. Não é apenas o fato de compreendermos outro homem, mas o de nos sentirmos como agindo através dele e de apreciar seus motivos como nossos próprios motivos. Eu acredito que quando ele faz menção, então aqui a gente tem 3 bloquinhos. E esses bloquinhos, na verdade, eles adentram cada vez mais no sentido, digamos, se existisse uma alma grupal hominal, onde mais do que se colocar no lugar do outro, então, num primeiro momento, ele fala compreender. Aí depois, sentir pelo outro, que seria aquilo que a mônada ou o próprio ego faz por meio de nós. Para então apreciar os motivos como nossos próprios. Então, eu acredito que quando ele alicerça esse trecho, esse excerto, é justamente para fechar o conceito cada vez mais em relação a essa quebra da individualidade humana, que para nós hoje ela vai ficar um pouco difícil de entender. Porque na medida que a gente faz a subida, que nós estamos nos voltando, de acordo com os critérios da teosofia, para a mônada, é a quebra dessa individualidade, de modo que todos os homens, que não, no caso não seriam mais homens, mas a gente poderia chamar aí como devas, enfim, no caso vão estar bem além de devas, inclusive até quando a gente chegar lá no topo da pirâmide, todos esses seres eles estão fundidos, né? Então, se a gente puxar só um pouquinho para o lado da doutrina espírita, a gente tem aí justamente aquela separação de Deus, fluido cósmico, e a nossa essência, aquilo que nós chamamos como espírito. Então, é a fusão maior desse espírito, essa essência que nos constitui, a qual a gente não sabe exatamente o que ela significa, né? Qual o significado dela, mas me parece aqui que seria uma fusão de todos esses entes, de todos esses espíritos em um nível mais elevado. Isso, para mim, sim, traz muito o conceito da heresia da separatividade. E esse conceito fala sobre o ego, sobre o pensamento individual. E, ao mesmo tempo, como você disse, né, às vezes a gente fala em empatia, dá a impressão que você tem que ter afinidade com uma pessoa. Mas é muito além disso. Acho interessante você citar a alma grupal, porque eu acho que é exatamente isso. É a gente ter a empatia por todas as pessoas, por todo o grupo. Não é só ter empatia para aquela pessoa que você concorda com os pensamentos dela. Né? Não é isso. Estamos falando de uma coisa um pouco maior, no sentido de termos empatia com todos, a ponto
da gente se anular enquanto unidade e fazer parte desse grande todo, esse sentimento oceânico. Agora um detalhe, né? Sem perder a individualidade, sem perder a individuação. Entendemos que nós somos individuais, mas fazemos parte de um grupo, fazemos parte de um todo. Então acho que tá bem claro assim esse excerto, um pouco mais tranquilo de entender assim. Não tão tranquilo de agir, mas tranquilo de entender. É isso.